nosso Vanguarda Entrevista de hoje a gente conversa com o doutor André Tenório e hoje a gente vai dar uma variada no assunto que nas últimas semanas a gente vem tratando só de imposto, né? E hoje a gente vai falar de uma coisa importante, que é o PRONAMP, o Programa Nacional de Manutenção de Emprego, e também esse novo bem, o benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, que na verdade são programas de ajuda do governo federal para que os empresários possam pagar folha, pagar impostos e manter as vagas em aberto. Bom dia, doutor André Tenório, bem-vindo mais uma vez no Jornal Vanguarda da Caruaru FM. Bom dia, Wagner Gil, bom dia, Michele, bom dia, Júlio César, os ouvintes da Caruaru FM, seguidores aí no Instagram, no YouTube. Hoje, né, excepcionalmente aqui na quinta-feira, né, que eu estou acostumado a comparecer na quarta, mas devido ao feriado de ontem, estamos por aqui hoje num dia especial também, né, afinal de contas, o dia de descobrimento do Brasil, né. Hoje, 521 anos que o Brasil foi descoberto, né, e pouca gente dá bola para isso. Eu acho que hoje também era para ser feriado. Estavam os dois aí, fazia metade no dia, metade no outro e agradava os dois, né? Independente se foi por acaso ou não, né, mas foi nesse dia que os portugueses chegaram, né? Então acho que é uma data que não pode ser esquecida, né? Verdade. Lá em Porto Seguro é feriado o dia de hoje, né? Que é aniversário lá da cidade, onde foi visto o Brasil a primeira vez. Exatamente. Doutor André, a gente vai tratar de um tema muito importante aí, mas não tem como não tratar desse tema e também não falar de política, né? A Michele Veloso trouxe um assunto agora há pouco, que foi essa questão da participação da cúpula do Brasil lá hoje no clima. Ele chega com imagem negativa porque o empresariado está desconfiado do governo do Brasil. Acha que o governo vai mentir para conseguir dinheiro ou para ter uma visão melhor e os empresários possam passar a atuar e investir no Brasil, porque o pessoal está evitando investir onde não se tem boas práticas e as práticas ambientais fazem parte disso aí também. É isso, Wagner. A gente não tem como dissociar, né? Economia e política andam muito próximas, né? Verdade. E nessa questão aí que envolve a economia do ponto de vista internacional, né? A gente sabe a importância que é a vinda de investimentos estrangeiros para o Brasil, né? Isso aí gera renda aqui dentro, gera mais empregos, enfim, melhora a economia como um todo. Então não se justifica o Brasil ficar isolado dos outros países, principalmente por uma questão ambiental, né? A gente sabe agora, depois da mudança do presidente dos Estados Unidos, a questão ambiental tomou outro rumo, né? Já que o Biden já voltaram para o Acordo de Paris, foi o primeiro ato de Biden, né, quando assumiu a Casa Branca. Exatamente, e não faz sentido o Brasil ficar fora disso aí e contra a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, né, numa situação ambiental que atinge diretamente a questão econômica internacional, que acaba refletindo na economia interna do país. Certo, aí, Michele, já tem a primeira pergunta aí, né, Michele, dentro do tema que a gente vai falar, que é a geração de emprego e a manutenção também do emprego. Eu queria saber por que o governo federal demorou tanto tempo para retornar aí o programa, né, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que é essencial para alguns setores da economia que continuam impedidos de funcionar plenamente. Michele, aí é o seguinte, a demora do governo se deu por conta de um impasse relacionado ao orçamento da União. Certo? Foi preciso fazer uma modificação na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, porque ela não permitia que se tivesse esse tipo de despesa, que é considerada uma despesa extra, sem que fosse... o teto aí, né, causar irresponsabilidade fiscal. E até poderia, desde que fosse cortado outras despesas ou então criado uma nova receita para financiar essa despesa. E na realidade isso aí não deveria ter acontecido, porque esse benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, que chama-se de BEM, ele já foi instituído no ano passado, no dia 1º de abril, pela medida provisória 936, e ele vigorou até 31 de dezembro, que foi a última data que o Brasil esteve no estado de calamidade pública decretado pelo governo federal. Então isso aí tinha que ter sido programado com antecedência para que ele fosse estendido também ao ano de 2021. Afinal de contas, a pandemia não acabou, tem diversas atividades que continuam sem poder funcionar. Então como é que fica a situação dos empregadores para manter os seus funcionários sem um tipo de auxílio como esse aí? Porque, somente recordando assim, para quem não está lembrado, esse acordo ele começou em abril do ano passado e ele permitia que você ou reduzisse a carga horária de seus funcionários em até 70% e o salário em 25%, 50% ou 70%, e o governo assumiria uma parte desse custo com os funcionários, amenizando a carga em cima do empresário, do empregador. E o tempo no programa é o tempo de estabilidade para que ele não fosse demitido, ou seja, uma pessoa que passasse 6 meses ali no programa, que foi o tempo máximo, 6 meses sem poder ser demitido. Estabilidade, exatamente.
É aí que complica ainda mais a situação do empregador. Porque vamos para um caso concreto, um caso prático. O empregador, ano passado, utilizou-se desse benefício emergencial aí, reduziu ou suspendeu, porque tinha a possibilidade também de suspender o contrato e o funcionário ficar recebendo exclusivamente do governo, para as empresas que faturam até 4 milhões e 800 no ano. Então, o funcionário ficou com o contrato suspenso até dezembro, ele tem estabilidade de 6 meses, ele só pode ser demitido em julho, que até junho ele não pode. Então, veja a situação do empregador, ele fica com o empregado, nem pode demitir, não está funcionando, não pode pagar também o funcionário porque está com o seu estabelecimento fechado. Como, por exemplo, alguns estão com horário restrito e as atividades, por exemplo, de eventos, de shows, enfim, que tem funcionários que todo mundo só pensa na área de eventos como o artista que ganha milhões. E não é, tem uma cadeia toda aí. Inclusive o Caruaru Shop está fazendo a segunda live para ajudar esse pessoal do setor de eventos. E até o final do jornal a Michele vai trazer essa nota aí que está já publicada no meu blog hoje. Exato, tem a Lei Rouanet que vem ajudando alguns artistas aí, a Lei Aldir Blanc que antecipou um pouco. Mas tem o restante da cadeia toda que vem sendo muito prejudicada. Aí, resultado, fica sem poder demitir e, por outro lado, sem o benefício emergencial até agora. Eu já tenho uma pergunta aqui do Ricardo da Coab 3. A pessoa que está nesse período de estabilidade sem receber, quando for demitida, ela vai ter direito a receber seus salários que não foram pagos? Ela tem direito a tudo. Aí é que está o problema para o empregador também. O empregador, se ele está sem condição de pagar o salário, ele só está se endividando com o funcionário, que ele vai ter que pagar, independente dele estar trabalhando ou não, mas ele está no período de estabilidade, ele tem que receber, né? E está aumentando a sua dívida tributária também, porque está incidindo em INSS, aí está incidindo em FGTS. Então tudo isso é prejuízo. Aí o que foi que aconteceu? Voltando para o atraso, que foi o que o Michele perguntou. Houve todo esse atraso por conta de não haver entendimento entre o governo federal e o Congresso Nacional para ajustar a lei de diretrizes orçamentárias. Isso só foi decidido agora na última terça-feira. Isso é um dos motivos que eu trouxe esse assunto hoje. Hoje está sendo sancionada a nova LDO com essa modificação aí, com esse projeto de lei sancionado. Para evitar aí tecnicamente uma pedalada ou impeachment do presidente, para evitar ser acusado de crime fiscal. Então, com isso aí, a expectativa é que hoje ainda, ou no máximo amanhã, sejam editadas duas medidas provisórias. Uma liberando o BEM e o PRONAMP. Quero que o senhor falasse um pouquinho do BEM aí. Pronto, o do BEM é justamente esse que autoriza a redução de 25%, 50% ou 70% do horário e do salário dos funcionários, e o governo assumiu uma parte ou a suspensão. Esse aí é o BEM. E o ano passado ele começou com uma previsão somente de 90 dias para redução e 60 dias de suspensão, depois isso foi esticado e foi até 180 dias. Até o final do ano. Isso. Né? Esse ano o projeto já está todo pronto, provavelmente deve sair hoje a MP, e só vai haver uma redução, porque o ano passado tinha 51 bilhões disponível para isso, o governo tinha isso no orçamento. Esse ano ele só tem 15 bilhões, vai ser 10 bilhões para o BEM e 5 bilhões para o PRONAMP. E a expectativa é que consiga atender aí pelo menos 4 milhões de empregados, de funcionários com esse benefício. Na moral mesmo, você acredita que essa demora toda, além disso também foi a falta de articulação do governo com o Congresso, porque aí dependia de ser votado, dependia de votar o orçamento nunca demorou tanto para ser votado, a gente já está em abril aí, o orçamento é que vai ser aprovado hoje. Wagner, isso é mais um exemplo de falta de planejamento, né? Eu acho que a gente bate muito nessa tecla aí. Tudo que não é planejado com antecedência acontece isso, né? Então você não pode deixar para pensar que ia ser necessário isso aí em janeiro, fevereiro, né? Porque janeiro não conta para o Congresso, né? Só volta em fevereiro. Então não adianta você deixar para pensar isso em fevereiro, para depois passar 2 meses negociando para poder aprovar. Então isso aí é falta de planejamento, falta de articulação todo o clima política. de guerra criado também com deputados, com senadores, né, com as instituições, isso de certa forma no final prejudica tudo, além do mal que a gente já está vivendo, que é a pandemia. Michele Veloso. Me veio uma dúvida agora, porque são duas coisas, o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda e o BEM, né, que é o Benefício Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda. Não, isso na realidade é uma coisa coisa só, o BEM é uma coisa só. É o que chama o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que ele é o que permite essa redução e suspensão dos contratos aí. Que já teve o ano passado e vai ser renovado agora para esse ano. Já que teve uma redução, né, do investimento do governo nesse programa, eu queria saber qual vai ser o perfil, vai ser mais afunilado agora, né? É porque na realidade o ano passado a quantidade de categorias que estavam sem poder funcionar era bem maior, né? Praticamente parou tudo. Então muitas empresas tiveram que fazer isso porque estavam fechadas.
Hoje a quantidade de estabelecimentos sem atividade ou com atividade reduzida é bem menor, né? A gente tem, por exemplo, atividade reduzida aí em bares e restaurantes, que foi uma das categorias mais prejudicadas aí e que foi uma das que mais fez lobby e pressionou o governo para conseguir sair. A gente tem os shoppings que estão com horário reduzido, então você imagina, as lojas de shopping elas trabalham com a equipe preparada para atender de 10 da manhã às 10 da noite. Aí de repente você reduz para 8, então você também tem que reduzir a equipe, você não vai ficar com o pessoal ocioso. Tem uma pergunta do Hélio José aqui para o senhor. Em relação ao empresário que descumprir tudo isso e quebrar e não tiver condição nem de pagar a indenização do empregado, como fica a situação do empregado para ter direito a receber o que é seu de fato? Hélio, infelizmente isso aí vai ter que ser resolvido na Justiça do Trabalho, né? E nós sabemos que em caso de ações trabalhistas as coisas são um pouco lentas quando você recorre ao judiciário. Mas infelizmente a única saída será essa aí. Entendi. E quanto será gasto pelo governo aí com esse programa novo? Quer dizer, o programa do ano passado surgiu de acordo com a pandemia. O ano passado foi previsto 51 bilhões, foi usado 13,9, 14 bilhões mais ou menos. Esse ano está previsto 10 bilhões, certo? Com o BEM e mais 5 com o PRONAMP, que é esse outro programa aí que nós vamos falar agora, daqui a pouco. Certo. Doutor, em relação, o senhor acredita que as empresas vão ter a capacidade, o governo vai ter contrapartida, por exemplo, se uma empresa entrou no PRONAMP o ano passado, ou entrou no BEM o ano passado, e ela não está com seus impostos em dias, ela vai poder fazer isso? Como é que vai ser essa... A expectativa para esse ano é que o projeto seja praticamente idêntico ao do ano passado. No ano passado não havia essa exigência. A única contrapartida do empregador realmente é manter o funcionário. Então é por isso que vem a estabilidade aí. Você vai ter direito, o governo assume uma parte da sua folha ou assume a sua folha, mas você fica com a obrigatoriedade de manter aquele funcionário pelo mesmo período. Então se você se beneficiar do bem por 2 meses, você tem que manter o funcionário por mais 2 após o término do programa. Se você ficar por 6 meses, você mantém por mais 6. Então a obrigatoriedade se resumir a isso aí. O compromisso do empregador é esse, já que o objetivo do benefício é manter o emprego e a renda. Se os repasses dele, de FGTS e INSS, não estiverem sendo feitos nesse período, ele vai poder fazer parte desse programa ou pegar o dinheiro para deixar esse dia? Não, pelo menos o ano passado ele podia, não era impedimento, mas isso aí não quer dizer que ele não vai ter que pagar, né? Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que pagar tanto os encargos previdenciários, que é o INSS, quanto o FGTS do funcionário durante esse período. E como é que vai funcionar na prática o PRONAMP e quem pode se beneficiar? Não, Michele, o PRONAMP já é um programa voltado para financiamento das micro e pequenas empresas, né? Independente dela ser do Simples ou não, se ela teve faturamento até 4 milhões e 800, ela tem direito a uma linha de financiamento aí. E no ano passado o programa ele previa 30% da sua receita bruta anual, quer dizer, do seu faturamento no ano anterior, no ano 2019. Então, se a empresa, por exemplo, faturou 100 mil no ano 2019, ela teria direito a 30 mil de empréstimo através do PRONAMP. Isso aí com uma taxa de juros bem reduzida, que esse ano está em 4% ao ano, que é a taxa Selic mais 1,25% ao ano. Então é uma taxa atrativa. E as empresas, o que aconteceu no ano passado foi o seguinte: muitas empresas recorreram ao PRONAMP, mas nem todas conseguiram, por conta da dificuldade burocrática criada pelas instituições financeiras, não foi nem pelo próprio governo. O governo ele garante esse empréstimo aí, tem uma garantia aí do governo federal, mas os bancos eles têm liberdade de acordo com o que vão exigir para poder liberar esse empréstimo. E como na lei do ano passado previa que tem que ter uma garantia pessoal, então, do proponente, né, da empresa que está pedindo o empréstimo, então algumas empresas tiveram dificuldade em aderir ao PRONAMP. Talvez esse ano isso aí possa ser mais flexibilizado. Certo. Doutor, a gente falar um pouquinho agora de imposto de renda, estamos chegando aí ao finalzinho de abril, né? E alguns prazos se estenderiam ou se encerrariam, mas eles avançam, né? Por conta da própria pandemia. Principalmente pessoa física. Pessoa física, né? Foi prorrogado para o dia 31 de maio. Né? Lembrando que quem... Seria agora em abril, né? Seria 30 de abril, foi prorrogado para 31 de maio, mas lembrando que quem tem direito à restituição, quanto mais cedo apresentar, melhor. Ou quem tem imposto a pagar, mas pretende pagar através de débito em conta,
deve apresentar até o dia 10 de maio também, para que possa colocar as cotas do imposto de renda para ser debitado na sua conta corrente. E a pessoa que quer fazer uma doação para a Casa dos Pobres de São Francisco, para um lar que está fazendo campanhas aí, como a pessoa deve proceder nesse caso, doutor André? É importante, né, ajudar, né? Muito Já que importante. vai pagar, vamos deixar um pouquinho na cidade e ajudar quem precisa. Muito importante, Wagner. Isso aí, inclusive, tem que ser bastante esclarecido como vem. Algumas instituições vêm esclarecendo aí. Eu escutei aqui a entrevista do diretor da Casa dos Pobres, já vi entrevista do pessoal do ICIA, de outras instituições que podem se beneficiar com isso aí. E a gente tem que deixar bem claro para o contribuinte é o seguinte: essa doação não vai aumentar um centavo no imposto que você iria pagar. O mesmo imposto que você vai pagar, você vai recolher o mesmo valor. A diferença é que uma parte desse imposto vai ser destinado ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente ou ao Conselho Municipal do Idoso, e de lá será direcionado para a instituição que for indicada por você. Então isso aí é uma possibilidade de você estar pagando seu imposto corretamente e ao mesmo tempo estar ajudando essas instituições que também vêm sofrendo muito por conta da redução das doações aí nesse período de pandemia. As empresas também podem usar esse mesmo procedimento, o percentual de doação é o mesmo da pessoa jurídica? Não, da pessoa jurídica o percentual é menor, mas mesmo assim também pode ser feito isso aí, porque como geralmente as pessoas jurídicas, o imposto a pagar é bem maior do que o da pessoa física, então o percentual é menor. Mas mesmo assim as pessoas jurídicas também podem destinar uma parte do seu imposto para esse tipo de doação. Michele Veloso tem pergunta aí das redes sociais. Tem uma pergunta do Júlio César, aqui na nossa página do YouTube. Doutor André, eu tenho uma empresa. Como faço para adquirir a linha de crédito do Pronamp? Júlio, na prática o Pronamp funciona da seguinte forma: a empresa ela recebe na sua caixa postal lá da Receita Federal, porque toda empresa tem uma caixa postal no chamado ECAC da Receita Federal. Então você vai receber um comunicado da Receita Federal dizendo qual é o seu limite que você pode obter de Pronamp. Então, como o exemplo que eu dei antes, você faturou R$100 mil no ano anterior, a Receita Federal vai mandar uma cartinha para você, eletrônica, na sua caixa postal, dizendo que você tem direito a R$30 mil de empréstimo. De posse disso aí, você vai procurar um dos bancos oficiais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste ou algum banco privado que tenha aderido ao Pronamp. Ele vai dizer qual a documentação necessária para fazer o seu cadastro, análise do cadastro e liberar o empréstimo. E esse empréstimo aí você vai pagar com taxa de juros de 4% ao ano, em 36 parcelas e ainda com uma carência. E quem não recebeu, o que pode fazer? Bem, quem não recebeu é o seguinte: essa cartinha ela é baseada na sua declaração, quer dizer, na declaração da empresa para a Receita Federal. Então tem que procurar ver qual o motivo. Se ela não apresentou a declaração, por exemplo, ela não vai receber a carta. Então é importante que ela apresente a declaração de imposto de renda. No caso das empresas do Simples, é a DEFIS. Ela apresenta a DEFIS, que com base na DEFIS a Receita Federal vai verificar qual o limite que ela tem disponível para o Pronamp. Então vai chegar automático para todo o empresário? Chega automaticamente. Ok, doutor André, queria agradecer sua participação hoje aqui. Já queria lançar um desafio para que a gente pudesse tocar na próxima semana num tema muito importante. Hoje eu publiquei uma matéria no meu blog que as mudanças nos sistemas cambiais abrem caminho para o PIX internacional, ou seja, as próximas etapas do PIX, Sistema de Pagamento Instantâneo do Banco Central, podem incluir a implementação do PIX internacional, que permitirá a transferência em tempo real de recursos do Brasil para o exterior e vice-versa. A ferramenta está em estudo, ainda sem previsão para entrar em funcionamento, mas o BC deve propor em breve uma série de mudanças nas normas cambiais, visando a modernização do sistema de câmbio e introdução de novas tecnologias como essa. Fica mais fácil a Receita pegar na transferência, é uma forma do governo facilitar e também fiscalizar? O PIX ou qualquer transação bancária, ela é controlada pelo Banco Central e automaticamente é informada à Receita Federal também. Então, o incentivo vem justamente nesse sentido, né? Além de facilitar a vida de todo mundo, mas fica muito mais fácil de ser rastreado pela Receita Federal a movimentação financeira, seja de uma pessoa física ou jurídica. E agora com muitos bitcoins para lá, bitcoins para cá, o cara abre uma conta, transfere, vai, estica e puxa e acaba ali dando um desdobrozinho no governo, principalmente em cartões de cashback, nesses bancos virtuais, né? O cara acaba dando um nozinho e o governo já está vendo ali que está perdendo. Agora eu não acredito muito nesse jeitinho aí não de escapar, viu? A Receita Federal, como eu já falei outras vezes, ela está muito avançada em termos de tecnologia, e o Banco Central também, e eles têm como rastrear e têm como descobrir
a sua movimentação financeira, de onde está vindo o dinheiro, para onde está indo. Então, eu como contribuinte, eu não me confiaria muito nisso não. Mas a gente pode falar assim, aproximando mais a respeito disso, porque da última vez que nós falamos sobre o Pix, muita coisa mudou, evoluiu, né? Alguns bancos aí também disponibilizaram essa semana. Eu estava vendo o Banco Itaú disponibilizou a possibilidade de você fazer saque de moeda estrangeira no caixa eletrônico, né? Uma coisa que ninguém jamais, né, imaginou no Brasil. Se chegar no caixa eletrônico, sacar em dólar, sacar em euro, né? Então isso tudo aí são as modernidades que estão chegando aí no mundo financeiro, na economia, e que a gente pode bater um papo aí na próxima quarta-feira. Ok, doutor André, queria agradecer demais sua participação aqui, mas antes tem os abraços da Michele Veloso, né, Michele? Isso, aqui no nosso perfil do Instagram, participaram, entraram lá, dando bom dia, enfim, interagindo. Lulu Rádios, JJ Solar, Tati Santos, Luciana da Siloetes, Sebastião Vitorino, Cleiton Felipe, Barba Professor, André Passos, José Álvaro, Padre Alexandro, Constru 7, Roselene, Janiel Florencio, Daiane Consultoria, Messia Pinheiro, Evandro Sérvia, Marielle, Florencio Leônidas e Davidson Robert. E aqui, nosso perfil do YouTube, o Júlio César entrou, o Emerson Costa deu bom dia e entrou também, além da Lucivânia Santos, que é nossa ouvinte top. A Emília Carneiro Veloso disse bom dia, Michele Veloso, bom dia, Emília. E Júlio César entrou aqui fazendo pergunta. Ok, valeu demais, gente. E, Michele, eu queria agradecer porque aqui o Jornal Vanguarda sobe a vinheta aí do encerramento, Júlio, porque a gente tem o patrocínio da UNIT em Caruaru, EAD na Universidade, nota máxima do NEC. UNIT, preparando para o mundo todos os dias. Em Caruaru, ligue 3721-5511 ou acesse o site unit.br/EAD. E SAP Consultoria, transformando vidas e solidificando negócios. Telefone 3727-3189